Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês que nos escutam neste momento. Quem fala com vocês agora é a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para darmos início então a mais um Evangelho no Lar Online. Antes de mais nada, pedimos a todos vocês que deixem junto aos computadores uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Lembrando, pessoal, o Evangelho sempre é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito a companhia de todos vocês, essas pessoas que estão entrando agora, que sejam todos bem-vindos. A vocês que nos acompanham há tantos anos, estão aí conosco, que a gente possa então terminar esse finalzinho de ano aí e iniciar um outro ano juntos, e outros, né? Que a gente então possa olhar para trás e ver, né? Ter a certeza que a gente estava indo pelo caminho certo aí, tentando reorganizar a nossa vida, estruturar a nossa vida através do Evangelho, que é sempre um aprendizado, né? E aqui todos aprendem um com o outro, vocês através dos comentários ali deixados sempre com tanto carinho, né? E essa interação de um responder para o outro, né? Acabam alguns se conhecendo até através disso. Sem esquecer também que a gente agradece muito a Maria do Carmo por ser desprendida, né, ao ponto de sempre deixar ali para nós o que foi escrito, né, o que foi lido do Evangelho. Então a gente tem muito a agradecer. Agradecemos, claro, sem dúvida, a espiritualidade superior, a Deus que permitiu isso, que permite, porque sem eles nada disso aconteceria. Então, nosso muito obrigada a toda a equipe espiritual que trabalha conosco. Bom, gente, pedimos então agora que vocês esqueçam ou tentem esquecer um pouco, né, neste momento do Evangelho, dos problemas que vocês possam estar passando ou que passaram durante esse dia, ou o que está ruim no coração de cada um. Que vocês possam então deixar um pouquinho de lado isso e deixar a espiritualidade superior entrar dentro de cada um, dentro dos lares de cada um de vocês. Que a gente consiga então serenar nossas mentes, nossos corações, e que a gente entenda tudo que for lido, tudo que for falado da melhor maneira possível. Que a gente possa seguir esses ensinamentos através da espiritualidade, né? Que a gente consiga então seguir durante a nossa semana, durante a nossa caminhada, né? Aqui na Terra, que a gente possa seguir da melhor maneira possível. Vamos então agora à nossa prece. Eu vou ler a prece de Mike, do livrinho do Mike, que é a oração para a renovação. Eu já li algumas vezes, mas eu não me canso de ler porque eu acho ela muito bonita. Senhor, neste dia que se encerra, peço-te a paz para o meu espírito, que minha matéria repouse, renovando-se para um novo dia. Que meu espírito receba os esclarecimentos necessários para o meu entendimento, sobre tudo que eu posso, que eu consiga compreender
para que no novo amanhecer eu esteja mais confiante em mim. Pois se sou tua imagem, Pai, tudo superarei e a ti sempre sentirei e agradecerei. Que eu passe a confiar mais em mim, como tu confias, Pai. Pois se o Senhor me entregou a sabedoria, que eu saiba realmente empregá-la em todas as direções e em mim mesmo, para cada vez mais poder auxiliar, compreender e ajudar. Seguirei contigo, renovando-me a cada anoitecer e a cada amanhecer. Obrigada, Senhor, por ser quem eu sou, por mais esta oportunidade de te sentir em meu interior, pois no silêncio deste instante sinto-te a me renovar, a me fortificar. Obrigada hoje e sempre. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma leitura mais moderna, então fica mais fácil a nossa compreensão. Quem não estiver esse aqui ao seu lado pode estar acompanhando pelo Evangelho Antigo ou simplesmente nos escutando. Estamos dando continuidade ao capítulo 17, Os Bons Espíritas. Então eu vou dar continuidade e vou ler um pequeno trecho, tá? Será necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Compreender o que, pessoal? Só voltando, tá? Vou compreender a doutrina espírita, tá? Não, pois existem seres humanos de reconhecida capacidade intelectual que não a compreendem, enquanto que pessoas comuns, jovens recém-saídos da adolescência, aprendem-na com admirável facilidade, até mesmo nos seus detalhes mais sutis. Isso acontece porque a par material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do nível de instrução da criatura. Essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Essa maturidade, de que lhe é própria, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Olá pessoal, é sempre um prazer estarmos juntos, é uma alegria, né? Vamos agora então fazer o comentário sobre esse trecho que a Janete acabou de ler, que é mais um trechinho dos Bons Espíritas, né? Antes eu gostaria só de comentar ali sobre a oração que a Janete fez, né? E nessa oração tem uma coisa muito importante, sabe? Que as pessoas às vezes se esquecem ou não pensam como isso é importante. No meio da oração, tu falou que era do Mike, não é do Mike? Ai, desculpa, pessoal, desculpa. Tem gente que tem o Mike, aí vai olhar onde é que tá essa oração. Não, é Coletâneas de Preces, é de um grupo espírita, Ceareiros do Amor e da Esperança, Gesai, aqui de Canoas. Desculpa, tá? Tá, então assim, ó, nessa oração tem um trecho que é muito importante, que fala o seguinte: no novo amanhecer, que eu esteja mais confiante em ti. O título dessa oração é a oração para renovação, mas prestem atenção, que eu esteja mais confiante em mim, não é em ti, em mim. Em ti seria em Deus, né? Mais confiante em mim. Por que mais confiante em mim? Porque é eu que estou no caminho. É eu que estou vivendo essa pessoa que é agora, que você é. Cada um está vivendo de uma forma única.
Por mais que você esteja com outra pessoa, por mais que você goste de outra pessoa, independente disso, quem vai responder pelos teus atos é tu. Pelas suas falhas, pela tua falta de vontade, pelas tuas decisões, por mais que tu ia agradar um ao outro, é tu. Então prestem atenção, na oração a pessoa pede que neste amanhecer eu esteja mais confiante em mim, que é o que vocês devem fazer. Confiem em si, vocês podem, porque vocês são criaturas de Deus. Os espíritos inspiram. Nós temos aí, pela lei de atração, espíritos maus que inspiram maus pensamentos, espíritos bons que nos dão boas instruções. Tudo isso, essa lei de atração, está em nosso pensamento. Então você tem que confiar em si, que você tem que acreditar que você é capaz de pensar coisas boas para atrair bons espíritos. Se você está com a tua cabeça cheia de pensamentos ruins, cheias de obras do mal, cheias de más intenções para com outras pessoas, tenha total certeza que você vai ser mal acompanhado, tá? Não tenha nem dúvida disso. Agora, se você estiver inspirado, com vontade de vencer, com vontade de estudar, com vontade de trabalhar, sabe? Com vontade de produzir, o detalhe dessa oração, né, além de tu pedir ao acordar que você esteja mais confiante em si, tá? É você saber sempre que Deus lhe deu sabedoria. Ah, mas eu não sou um gênio que nem o Einstein. Cada um está realizando aquilo que tem que realizar. Cada um veio com as ferramentas que teve que vir para essa encarnação. E isso é um outro fato. Ah, mas então eu não sou nada. O que eu vou ser? Eu sou mais simples do que o fulano. Não, você está limitado. Limitado teoricamente. Você pode expandir ou pode abrir, né, coisas de passados que foram fechadas para ti, para que pudesse desenvolver algum aspecto da tua vida importante. Então, automaticamente, quando a gente encarna, tá? Não só para poder reajustar, mas também para evoluir, algumas coisas são de nós, né, esquecidas momentaneamente, né, pelo processo de esquecimento, para que a gente possa executar aquilo. Não é só esquecer como eu era bom ou como eu era ruim, né, para poder fazer alguma coisa. Não, é esquecimento de algumas coisas, alguns talentos, porque daí eu consigo executar aquilo que eu preciso aperfeiçoar, eu preciso melhorar, ou eu preciso resgatar alguma coisa. Então vocês têm que confiar mais em si. Todo mundo, acreditar em si, né? Pensar, eu posso, Deus me deu sabedoria. E quando na oração ainda fala, né, que a sabedoria a gente deve usar para auxiliar, compreender e ajudar, essas são as leis do progresso. Quando a gente tem condições de auxiliar, de compreender os outros e de ajudar os outros, opa, nós estamos evoluindo, não reajustando, mas evoluindo. Olha que interessante, né? É uma oração de renovação para você começar um dia novo. Bacana, eu gostei dessa oração. Né? Eu não tinha escutado ela ainda, eu escutei agora com a Janete. Essa aqui eu não tinha escutado. Mas vamos agora ao nosso item, né, que a Janete leu. Esse é um item aqui ainda sobre o que se espera dos bons espíritas. Antes, nós falávamos, né, no item anterior, era do ser humano de bem, né, da pessoa de bem. A pessoa de bem é qualquer religião, qualquer pessoa, qualquer coisa. Uma pessoa do bem. Como é que a gente reconhece, como é que a gente sabe, e aqui também diz o que a gente tem que fazer para ser uma pessoa do bem. Então não tem muito segredo, né? São coisas da lei da natureza e a gente sabe disso. Até se não ouvir isso, a gente sabe quando uma coisa está certa ou está errada. Por quê? Porque existe um sentimento dentro de nós que a gente sabe quando está fazendo uma coisa errada ou não. Vamos lá então. Este item, né? Ele fala apenas de uma pergunta, né? Seria necessário então, para compreender a doutrina espírita, uma inteligência fora do comum? Não. Tá? Não precisa ter uma inteligência fora do comum. Como o próprio texto diz, né? Existem pessoas, né, que são extremamente inteligentes. Tá? Tem várias pessoas que são extremamente inteligentes, mas não conseguem entender a doutrina espírita. Tá? Por que elas não conseguem entender a doutrina espírita? Porque, na verdade, falta uma coisa chamada sentimento. As pessoas que geralmente
não entendem as coisas porque falta sentimento, não é inteligência, é uma sensibilidade. Ele até faz um comparativo dizendo o seguinte: pessoas mais novas, jovens, conseguem entender isso com facilidade e até os pontos sutis. Cada frase tem um objetivo. Cada parágrafo tem uma coisa por detrás. Tanto é que a gente resolveu desacelerar agora o nosso evangelho, porque antes a gente lia por capítulo, né, por item inteiro, e agora a gente está desmembrando em partes, justamente para mostrar para vocês que tem, sim, tesouros escondidos dentro de pequenos trechos. E às vezes, tá? Até porque as pessoas que gostam das ciências, que são envolvidas em ciências, né, que não acreditam em muita coisa, elas têm aquela parte da observação, né? A ciência tem, né? Se você olhar lá o método científico, todo o processo científico de pesquisa, de análise, tem a parte de observação, mas depois tem a parte de comprovar, de provação. Por isso que o parágrafo anterior falava das manifestações espíritas, né? Que não são sensíveis para todo mundo. Ah, mas só são poucos privilegiados? Não, porque não tem nada a ver. Estava justamente dizendo isso. Tem muitos espíritas que não enxergam espíritos, não falam com espíritos, não veem espíritos. Só para lembrar, para quem está começando, porque espírito não é nada fora do comum. Na verdade, nós somos espíritos encarnados, espíritos que estamos na carne. Uma hora a gente vai se desprender da carne, quando a gente vier a falecer, né, fizer a passagem. E aí, quando isso acontecer, nós vamos ser esses espíritos que a gente se refere aqui. Ah, os espíritos, isso e aquilo. Só que, é claro, né, que nós estamos falando de uma forma geral, não estamos entrando em detalhes, os detalhes do arrasto, os detalhes das vibrações, detalhes de ir para regiões umbralínicas ou regiões mais de recuperação, e etc., porque não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é falar sobre a moral aqui, sobre aqueles pontos que nos levam a saber lidar, interagir com o que está ao nosso redor. Não é só com as pessoas ao nosso redor, é com tudo ao nosso redor. Se a gente descuidar de alguma coisa, algo vai ser prejudicado, algo vai danificar, vai acarretar um problema lá atrás. Então, são todos esses aspectos que nós vemos. Então, é muito mais fácil para os jovens, para os novos, né, ou para quem não é muito ligado na parte ciência das coisas, de entender por quê. Porque existe uma sensibilidade. Mas, continuando o item, ele também fala que não é uma questão de serem pessoas especiais, é uma questão de maturidade, do senso moral. Não é maturidade de conhecimento, mas do senso moral. Aquilo que vem lá de dentro. Como eu falei antes, e aproveitando a oração da Janete, muitos de nós, né, sabe lá dentro o que é certo e o que é errado. Isto é o senso moral. Tá lá dentro, a pessoa já vem com isso. Então ela observa, ela às vezes não precisa comprovar ou provar. Existem várias formas de provar ou desprovar alguma coisa. Ela simplesmente sabe que aquilo ali é algo a ser considerado. Que aquilo ali é importante. Entenderam? Então a gente não tem que se preocupar com essas coisas. Nós temos que preocupar em melhorar a nossa situação. Na verdade, nos transformarmos em pessoas boas. Porque não é para a gente sair numa corrida disparada em que eu preciso ultrapassar a linha de chegada e ser o campeão. Nem é ser campeão. Mas que a gente precisa melhorar, avançar cada ponto, porque não tem uma linha de chegada, né? A gente está numa estrada que a gente vai melhorando, caminhando. É uma jornada. E que a gente vai melhorando, e isso só nos traz benefícios para uma outra encarnação, para o nosso destino quando a gente sair daqui, né? Porque a gente vai continuar com essa nossa mentalidade, com essa nossa inteligência, com essa nossa capacidade. Vamos lembrar de quem nós éramos, né? Vamos então melhorar um pouquinho e vamos voltar de novo, né? Conforme aquilo que a gente fez agora, para um reajuste, para um avanço. Porém, estamos no período de transição planetária, tá?
Então, é um período que a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção aos nossos atos, aos nossos pensamentos, às nossas vidas, para que a gente possa, né, melhorar a nossa condição. Aí fala da gente enfrentar as realidades, né, não procurar fugas. Pô, tem gente que procura fuga na bebida, tem gente que procura fuga nas loucuras, nos vícios. Gente, são fugas, fugas da realidade. Nós temos é que tá ali, ó. Às vezes a gente vai levar pancadas, mas é muito melhor isso, que daí a gente vai aprendendo e vai se corrigindo e vai se erguendo e vai se fortalecendo. Que não é uma questão de provar para ninguém não que você passou por muita dificuldade, é uma questão de você estar se fortalecendo. Você está passando por caminhos pedregosos para se transformar em alguém mais forte. E a força está justamente na força moral, não na força física, na força de pensamento, na força de construção, na força de idealização que cada um tem. E daí a gente começa a tirar outros processos de evolução. É isso que está falando esse pequeno parágrafo. Então, olha só quantas coisas a gente pode tirar de pequenos parágrafos. Por isso que a gente fala, olha, todos os dias lê um trecho do Evangelho. Abra numa página aleatória, lê um trecho, pensa nesse trecho. À medida que você vai fazendo essas coisas e vai repetindo, você vai se aprimorando. Daqui a pouco você vai ler de novo um trecho e vai ter um outro entendimento. Claro, podemos ter vários entendimentos até disso aqui que acabamos de ler. Da próxima vez que a gente vê, e quem já está com nós há muito tempo, já viu que a gente já passou por isso aqui e já falou de outra forma. Mas tudo segue a mesma linha, vai seguindo aquela linha de evolução, a linha de estudo, de facilidade para nós seguirmos o nosso destino, a nossa caminhada. Fiquem com Deus. Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, que atendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados e a todos vocês que participam do Evangelho. Que a espiritualidade superior nos envolvam com sua luz, que guie nossos passos e que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios do amor e da caridade. Que possamos, através desta oração, encontrar o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a paz para os nossos corações. Que este momento seja de profunda conexão, lembrando que estamos todos juntos nessas jornadas, estamos unidos pela fé, fortalecidos pela esperança e guiados pela luz, compartilhando essa energia curativa, curadora, também aos bons espíritos e a todos. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas.
Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem as amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos sejam atendidos, até aqueles que pediram em pensamento. Não coloquei nos comentários, não tem problema. Pense na hora que for feita essa oração da Janete ali, pense. Deseje, o benefício de atendimento para si, para purificar minha casa, para limpar minha casa, para alguém que precisa ser atendido, precisa de ajuda, precisa de amparo. Muitas vezes esse amparo, através de um pedido, ele é concedido por benefício, tá? Muitas pessoas até às vezes não têm aquele merecimento que a gente fala, mas o benefício do pedido de alguém por intercessão naquela outra pessoa. Então tudo isso são gestos de amor e de bondade, Vocês podem pedir para si mesmo, como eu falei, E que Deus, agora nós aqui falando, atenda a todos e que irradie e ilumine a casa de todos aonde escutaram esse evangelho e que se sintam beneficiados da melhor maneira possível. Nem sempre é daquela maneira que a gente entende, porque às vezes vem lá na frente aquilo que a gente plantou agora, Aquilo que a gente recebeu. Talvez a gente nem perceba, mas lá na frente a gente vê eclodir coisas boas. Então que Deus nos ilumine e nos irradie sempre. Fiquem agora com o passe musical de Eri Lopes e João Lúcius e até o nosso próximo encontro. Ótima semana a todos vocês. Até quinta-feira que vem, às 20 horas. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor.
Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta-se calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br